Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a professora Luana, professora de matemática, e irei esclarecer algumas dúvidas sobre o conteúdo que eu passei para vocês estudarem nessa quarentena. Iremos iniciar com o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais fala sobre os números cuja representação decimal com infinitas casas decimais não é periódica. Nesse caso, nós temos alguns exemplos para vocês analisarem. 0,124638 e assim por diante. Π, que é 3,1415 e assim por diante. A raiz de 2, que é 1,4142 e continua. Ou 34,567932 e continua. Uma coisa muito importante é que um número irracional jamais será um número racional. E a recíproca também é verdadeira. Um número racional jamais será um número irracional. Sendo assim, nós temos que os números irracionais não podem ser escritos na forma de uma fração. Por quê? Porque após a vírgula, eles possuem casas decimais infinitas e não periódicas. Se eles não são periódicas, nós não podemos nem utilizar o que nós já estudamos de transformar dízimas periódicas em fração. Beleza. Qual que é o foco da aula de hoje? A faturação de raízes irracionais. Passei alguns exemplos aqui para vocês. Raiz de 8, raiz de 12 e a raiz de 810. Vamos começar com a raiz de 8. A raiz de 8 pode ser fatorada da seguinte maneira. Vamos pegar o 8 e puxar a estrutura de fatoração. O 8 pode ser dividido pelo número 2. 8 por 2, 4. O 4 também pode ser dividido pelo número 2. 4 dividido por 2, 2. E o 2, obviamente, como é um número primo, pode ser dividido pelo número 2. O que nós temos aqui? Nós temos que a raiz de 8 pode ser escrita como a raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Como nós temos aqui uma raiz quadrada, eu vou fazer o agrupamento dessas duas casas. Teremos aqui 2 vezes 2, que vai dar 2 ao quadrado, vezes o que sobrou. Para facilitar, eu vou escrever que 2 ao quadrado é 4. Sabemos, obviamente, que a raiz de 4 é 2. Se eu estou extraindo a raiz de 4, então eu vou colocar para fora da raiz. Então, vai ficar a raiz de 4, que é 2, e vai sobrar lá dentro esse daqui que não tem raiz. Então, raiz de 8, fazendo todo esse processo, nada mais é do que 2 raiz de 2. Vamos fazer mais um exemplo. Raiz de 12. A raiz de 12, fazendo a estrutura da fatoração, o menor número que pode dividir o 12, exceto 1, obviamente, é o 2. 12 por 2, 6. Menor número que pode dividir o 6, exceto 1, é o 2. 6 dividido por 2, 3. E o menor número que pode dividir o 3 é o 3. Por quê? Porque o 3 é um número primo. Então, a raiz de 12 pode ser escrita como a raiz de 2 vezes 2 vezes 3. Seguindo o exemplo anterior, eu sei que esses dois eu posso agrupar. Isso vai dar 2 ao quadrado vezes 3. Ah, professora, eu posso excluir desde aqui? Claro que pode. Aí fica à vontade, é que eu estou exemplificando ao máximo possível para evitar dúvidas. Isso daqui é igual a raiz de 4 vezes 3, e sabemos que a raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3, porque o 3 não possui raiz, ele vai ficar lá dentro. Então, raiz de 12 nada mais é do que 2 raiz de 3.
E por último, o último exemplo, que é a raiz de 810. Peguei um número grande para vocês não ficarem achando que apenas números pequenos podem ser fatorados. Então, a raiz de 810, puxando a estrutura de uma fatoração. 810, o menor número, exceto 1, que pode dividir 810 é o 2. Isso daqui vai dar 405. O menor número que divide 405 é o 3. 405 dividido por 3 é igual a... Só um momento. (135). O menor número que divide o 135 também é o 3. 135 dividido por 3 é exatamente igual a 45. O menor número que divide 45 também é o 3. Isso daqui é igual a 15, dividido por 3 é igual a 5, e o 5 só pode ser dividido pelo próprio 5, porque é um número primo. Então, 810, a raiz de 810 pode ser escrita como a raiz de 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Opa, mas tem muito mais número do que o outro. Não vai mudar. Faremos o agrupamento exatamente igual da outra vez. Vou agrupar aqui, vou agrupar aqui. Isso aqui é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Repetindo o mesmo processo anterior, 2 vezes 9 vezes 9 vezes 5. Raiz de 9, 3. Raiz de 9, 3. Isso daqui é igual a 2 vezes 5, porque 2 e 5 não possuem raiz, que é igual 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. Então, a raiz de 810 pode ser escrita como 9 raiz de 10. Por enquanto é só. Aí agora vocês possuem 2 exercícios que eu havia passado anteriormente para vocês fazerem a resolução. Ok? Bom dia, lavem as mãos.